Já pensou estar andando na rua e dar de cara com um ser que quer levar você para Sete Além? Quem vive nesse lugar sabe que não deveríamos ter conhecimento da sua existência. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Desde a antiguidade, as pessoas são visitadas por seres que não são desse mundo, vivendo nas sombras ou vindo de Sete Além. Os seres da noite são reais. Cada vez são mais descritos em blogs e relatos do paranormal, e um deles é uma criatura de Sete Além. Ela tem um poder absoluto sobre as pessoas que residem em suas terras, ou mesmo quem ousa entrar lá. E em Sete Além não é diferente. Essa dimensão que abriga os seres mais monstruosos e terríveis da realidade. Supostamente seria um universo paralelo, ou mesmo uma outra realidade, na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é Sete Além, na realidade nem sabemos como chegar até lá. O que podemos saber até agora são apenas características contadas através de alguns relatos encontrados aqui mesmo na internet. Basicamente, Sete Além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que bem mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas que se encontram lá teriam os olhos mais fundos e negros, uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatadas por quem já esteve lá são poucas, e o que sabemos é que Sete Além não seria um lugar muito bonito, e que provavelmente você não gostaria muito de estar lá. Supõe-se que o sono seja o momento em que simplesmente nos afastamos de todo o estresse em nossas vidas. Esse período de 6 a 8 horas deve ser considerado pacífico, se assim eu posso dizer, sem quaisquer perturbação. Mas quando isso faz com que você tenha medo e sinta pânico no meio da noite ou nas primeiras horas da manhã, algo definitivamente está errado. Eu estava caminhando por um túnel sem fim e que parecia não ter fim. A única coisa que me rodeava era escuridão completa, não havia luz alguma. É como andar de olhos fechados, eu não consigo sentir nada, além de terror e ansiedade preenchendo as minhas entranhas, até que senti algo passar. Eu revisei o que parecia ser um humano. Na hora pensei até que fosse alguma outra coisa. Ao tocar na pessoa, ela girou e apontou uma lanterna para si mesma. E foi aí que eu descobri que era um cara. Muito estranho também, para ser sincero. Ele tornou a situação ainda mais inquietante. Quando ele acendeu a lanterna, eu vi as suas feições, e aparentemente ele parecia ser bastante normal. Ele tinha pele clara, olhos escuros, eu confesso, não consegui ver que cor que era. Ele também tinha um capuz cobrindo a sua cabeça, mas não havia nada realmente fora do comum. Eu e ele estávamos apenas olhando um para o outro. Enquanto eu olhava para ele, ele de repente deu um grande sorriso, e que foi extremamente perturbador. Seu sorriso se estendeu de um lado para o outro, de uma forma que quase não era humana. Ele tinha dentes de gato, e comecei a correr, nessa hora, e caí. Foi quando eu acordei. Acordei assustado, como se estivesse acabado de correr uma maratona. Meu coração parecia que estava prestes a explodir no meu peito. Eu me virei para olhar para meu relógio e era 13h33. Eu estava muito feliz de não ter ficado paralisado como já havia acontecido no passado. Porque isso continua acontecendo comigo, pensei. O que acontece é que eu tenho esses sonhos. Mais uma vez então, eu estou sozinho. Mas dessa vez estou em um beco vazio. Não estou cercado por ninguém na escuridão total da noite. Enquanto eu passava por alguns carros velhos quebrados neste lugar deserto, continuei a observar os arredores. Foi até meio estranho, eu não ouvi um único som ao redor de mim, ou mesmo um gatinho de rua passando ou barulho de água. Mas então, eu ouvi uma gargalhada estridente vindo à distância. Parecia que vinha das minhas costas. Então, como um idiota, eu fui até lá. Mas ainda parecia que ainda estava muito longe. Decidi ir para outra direção, pois sabia que aquilo lá estava vindo de trás de mim. Conforme eu me aproximava cada vez mais, eu vi a silhueta de um homem. Quando eu cheguei perto, mais alto ainda, ele riu, com um barulho assustador. Quando eu me deparei com ele, eu vi o mesmo rosto estúpido, e então ele sorriu novamente, enquanto eu ria ao mesmo tempo. Quando eu fiquei cara a cara com ele, ele abriu muito a boca e tentou morder minha cabeça inteira. Era como se sua boca fosse elástica. Mas eu acordei bem na hora. Olhei para o meu relógio e de novo eram 13h33 da manhã. Novamente. Mas enquanto eu ainda estava deitado na minha cama, eu não conseguia nem me mover, de jeito
Eu estava realmente paralisado dessa vez. Soltei um grito abafado, mas foi inaudível, eu confesso, porque parecia que alguém estava sentado no meu peito, no canto do meu quarto. Eu vi uma figura alta e sombria parada ali, apenas me observando. Eu estava com tanto medo que decidi fechar os olhos. Mais uma vez, aqui está ele. Mas dessa vez fica um pouco mais assustador. Era como se ele não sumisse quando eu acordava. Foi nessa hora que o Bocão chegou mais perto e depois desapareceu. Como derrotar? Pra gente entender como derrotar esse ser, a gente tem que lembrar o que a gente já viu aqui no canal, principalmente o fato de que esses seres que observam à noite já foram relatados em diversas culturas. Então a primeira coisa que faríamos seria voltar um pouquinho. Quando a gente analisou aí a questão do homem esqueleto, do homem torto, a gente lembra que ali mesmo a gente conseguiu ver das pessoas que observam, né? Os observadores de sonhos que são relatados aí ao redor de todo mundo. Então a primeira coisa que a gente faria quando se deparasse com o Bocão no sonho seria tentar sobreviver. Quando a gente tá sonhando, a gente tá justamente no meio ambiente dele, então não teríamos como fazer um ataque direto ou mesmo fazer um ataque certeiro que pudesse salvar a nossa vida. Ou seja, sobrevivendo no sono conseguiríamos a primeira parte, e que a gente pode dizer assim que também seria mais fácil por dizer. Logo que acordássemos, o Bocão estaria perto de nós. Para ele conseguir usar esse efeito na gente, ele justamente tem que estar perto, ele tem que estar no quarto vendo a gente. Conforme ele chegasse perto de nós para tentar colocar a gente para dormir de volta, usaríamos o nosso poder contra ele dessa vez. Assim, como vimos, ele deve atacar as pessoas durante seus sonos, então ele não conseguiria atacar fisicamente, ele não deve ter força física para isso. Como um ser de 7 além, ele precisa roubar almas. Como vimos, ele não tem olhos, então ele provavelmente usa esse poder aí para conseguir durante nossos sonhos arrancar nossas almas e conseguir roubá-lo. Assim, a primeira coisa que faríamos quando acordássemos seria atacá-lo fisicamente. Provavelmente dando um ataque muito leve, já conseguiríamos ter um bom resultado. Afinal, ele tem que nos atacar nos sonhos, não deve ter uma força física muito grande. Depois de atacá-lo pela primeira vez, ele com certeza teria que correr, ou mesmo não iria mais atrás de gente, mas mesmo assim iríamos prendê-lo e atacá-lo de volta. E assim, conforme conseguíssemos atacá-lo fisicamente, ele facilmente seria derrotado. Mas vale lembrar que por ser um ser de 7 além, devíamos ter todo o cuidado possível, pois quando chegássemos perto dele, ao mesmo tempo que ele não pode infligir um ataque físico em nós, ele ainda pode nos transportar para aquela dimensão. Como vimos, nem todos os seres precisam de pedir permissão para nos levarmos para 7 além, ou seja, na hora do ataque, ele teria que ser certeiro e o mais rápido possível, pois caso fôssemos parar em 7 além, os poderes deste ser seriam com certeza inimagináveis, e talvez não teríamos chances. Então, para derrotá-lo, deveríamos ter um ataque certeiro em sua cabeça, e assim derrotaríamos o Bocão de 7 além. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima.